Boa tarde. Os integrantes desse grupo são Alanis Lavigne, Giovana Martins, Luísa Paese, Mirela Rodrigues e Sofia Fontes, do terceiro ano de administração. O grupo apresentará sobre o tema grupos funcionais. Olá, meu nome é Giovana e estarei apresentando sobre os ácidos carboxílicos. Esses ácidos são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carboxila, ou seja, um carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com um grupo OH. Em geral, esses ácidos têm como características o fato deles serem inodoros, com exceção dos ácidos com até 3 carbonos, que possuem cheiro irritante, e aqueles com até 6 carbonos, que possuem cheiro repugnante. Como vocês podem ver aí no slide, mostra a regra de nomenclatura para esses ácidos carboxílicos. Para realizar a nomenclatura de um ácido carboxílico, a União Internacional da Química Pura e Aplicada determina a seguinte regra: o nome do ácido, mais o prefixo, que é referente ao número de carbonos da cadeia, mais o infixo, referente ao grupo de ligações entre os átomos de carbono, mais óico. No exemplo ao lado, a gente tem um ácido carboxílico com 2 carboxilas. Então, qual seria a nomenclatura dele? Esse ácido apresenta uma cadeia com 4 átomos de carbono, prefixo but. Apenas ligações simples entre os átomos de carbono, dessa forma o infixo será an, e 2 carboxilas, dioico. Por isso, seu nome é ácido butano-dioico. Entre o infixo e esse dioico foi acrescentado, como observação, uma vogal de ligação. E para finalizar, sobre as aplicações dos ácidos carboxílicos, podemos identificar através da produção de ésteres orgânicos, produção de sais de ácidos carboxílicos, preparação de perfumes, produção do vinagre, produção da seda artificial, produção de desinfetantes e tingimentos de tecidos. Obrigada. Eu vou falar sobre os ésteres e os nitrocompostos. Os ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Eles possuem radical carbônico no lugar do hidrogênio dos carboxílicos, sendo essa a característica que distingue um do outro. Através da esterificação que surgem os ésteres, e ele não é solúvel em água, mas sim em álcool, éter e cloroformo. Seu ponto de ebulição é menor que a do álcool. O éter pode ser classificado em 3 formas. Éter simétrico, que é quando a estrutura do composto tem 2 cadeias de carbono igual. Os éter assimétricos, quando a estrutura do composto Eu vou falar agora sobre os ésteres e os nitrocompostos. Eu vou falar sobre os ésteres e os nitrocompostos. Ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Eles possuem radical carbônico no lugar do hidrogênio dos carboxílicos, sendo essa a característica que distingue um do outro. É através da esterificação que surgem os ésteres. Ele não é solúvel em água, mas sim em álcool, éter e cloroformo, e seu ponto de ebulição é menor que a do álcool. Ele pode ser classificado de 3 maneiras. O éter simétrico, que é quando a estrutura do composto tem 2 cadeias de carbono igual. Éter assimétrico, que é quando a estrutura do composto tem cadeia de carbono diferente. E o éter cíclico, que tem cadeia fechada. Agora eu vou falar da nomenclatura. O prefixo corresponde ao número de carbonos, é seguido de intermédio. Eu vou falar sobre ésteres e nitrocompostos. Os ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Eles possuem radical carbônico no lugar do hidrogênio dos carboxílicos, sendo essa característica que distingue um do outro. Através da esterificação que surgem os ésteres. Ele não é solúvel em água, mas sim em álcool, éter e cloroformo. Seu ponto de ebulição é menor que o do álcool. Ele pode ser classificado de 3 maneiras. Éter simétrico, que é quando a estrutura do composto tem 2 cadeias de carbono igual. Éter assimétrico, que é quando a estrutura do composto tem cadeias de carbono diferente. E éter cíclico, que é de cadeia fechada. Agora eu vou falar de sua nomenclatura.
Prefixo corresponde ao número de carbonos, é seguido do intermédio, o qual indica o tipo de ligação química. Depois disso, o elemento recebe o sufixo ato e é ligado pelo elemento D. A seguir, o radical tem o final ila. Agora eu vou falar um pouco das suas utilizações. O éster, ele possui um cheiro e aroma agradável, daí decorre a sua principal aplicação. Eles são substâncias flavorizantes, ou seja, são utilizados para aromatizar artificialmente coisas como balinhas, sucos e xaropes. São exemplos butanoato de etila, que é a essência de morango, etanoato de butila, essência de maçã verde, etanoato de etila, essência de maçã, e o etanoato de propila, essência de pera. O éster consta da composição do biodiesel e a partir dos ésteres ainda surge o sabão, isso porque os óleos e gorduras presentes no éster podem ser usados na sua fabricação. Agora eu vou falar dos nitrocompostos. Eles são compostos orgânicos que possuem grupo nitro ligado a uma cadeia carbônica. A nomenclatura dos nitrocompostos segue da seguinte regra: nitro mais prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais o infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, ou seja, simples, dupla ou tripla, mais o. Ou também pode ser nitro mais o hidrocarboneto. Agora eu irei falar sobre as aminas. Elas são compostos orgânicos nitrogenados que derivam da substância amônia, NH3, pela substituição de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos. Sua classificação funciona da seguinte forma: uma amina primária é caracterizada pela substituição de um hidrogênio da amônia por um radical. Uma secundária, pela substituição de 2 hidrogênios da amônia por 2 radicais. Uma terciária, pela substituição de 3 hidrogênios da amônia por 3 radicais. Aí o PAC determina que a nomenclatura das aminas é feita pela junção do nome do radical mais amina. Aqui eu coloquei exemplos de nomenclaturas de cada uma das classificações. Etilamina é um exemplo de nomenclatura de uma amina primária. Aqui a gente pode ver que o hidrogênio da amônia foi substituído pelo radical etil, que está logo à esquerda. Por isso, etilamina. A dimetilamina é um exemplo de nomenclatura de uma amina secundária. Aqui a gente pode ver que 2 hidrogênios da amina foram substituídos por 2 metil. Por isso, dimetil, porque temos 2 metil aqui, 2 radicais metil. Então, dimetilamina. Esse outro exemplo, etil-metilpropilamina, é de uma amina terciária. A gente pode ver que 3 hidrogênios da amônia foram substituídos por 3 radicais, sendo eles etil, que está abaixo do nitrogênio, metil, que está à direita do nitrogênio, e propil, que está à esquerda. Nesse caso, o nome é feito por ordem alfabética. Etil primeiro, metil depois, propil e só depois amina. Etil, metil, propil, amina. Quantas aplicações a gente tem aqui como exemplo o café, que contém cafeína, que é uma amina, né? Assim como essa também tem no guaraná, no chá preto. A gente também tem como exemplo a nicotina, que está presente nas folhas de tabaco, que são usadas para a produção de cigarro. Outro exemplo também é a cocaína. Vale lembrar que a gente também tem aminas presentes no nosso corpo, só que em forma de aminoácidos. Esses que tem alguns que são responsáveis pela formação de proteínas e hormônios, como a adrenalina. Sobre as amidas, elas são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam como principal característica a presença de um grupo carbonila, que ali é um carbono com ligação dupla ao oxigênio. Sua classificação é feita da seguinte forma: amida primária ou não substituída, onde a gente pode ver que o hidrogênio ele não foi substituído para se ter um radical ali. Amida secundária ou monossubstituída, onde um hidrogênio foi substituído por um radical. E amida terciária, onde os 2 hidrogênios foram substituídos por 2 radicais. Quanto à nomenclatura, a gente vai obedecer a norma de prefixo mais infixo mais amida. Esse primeiro exemplo que eu trouxe é de uma amida primária, em que a gente pode ver que não houve ali substituição do hidrogênio e que no lugar do radical tem outro grupo amino que está ligado ao carbonila, e por isso diamida, porque tem 2 grupos amino ligados ao carbonila. O outro exemplo é de uma amida secundária, onde a gente pode ver que um hidrogênio foi substituído por um metil. E quanto à nomenclatura aqui, a gente vai acrescentar o N na frente daquele
radical que substitui o hidrogênio, ou seja, o radical aqui é o metil, então N-metil. Aí fica N-metilmetanamida, esse aqui. Se fosse substituição de 2 hidrogênios, teríamos que colocar 2 N's e dimetil, porque tem 2 metil, então NN-dimetilmetanamida. E como exemplo de aplicações e utilizações, eu trouxe aqui a penicilina, que é um antibiótico usado para tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis e é óbvio, marcado pela presença de amidas. E também o nylon, né, que é um poliamida, que depois do processo de fabricação de polímeros, ele vira o que é? Esse tecido que a gente usa em roupas de ginástica e íntimas também. Haletos orgânicos são compostos de carbonos que contêm halogênio em sua composição. Eles são derivados de hidrocarbonetos, ou seja, carbonetos de hidrogênio. Portanto, sempre que o hidrogênio deixa 2 ou mais hidrocarbonetos, 1 ou 2 ou mais halogênios entram. Sua classificação é feita de 4 formas. A primeira é quanto ao número de halogênios ligados à cadeia carbônica. Podem ser monaletos, dialetos, trialetos e assim vai. A segunda forma é quanto ao tipo de halogênio presente na molécula. Podem ser cloretos, brometos e iodetos ou mistos se houver mais de um tipo de halogênio. A terceira é quanto ao tipo de carbônico que o haleto está ligado diretamente. Eles podem ser primários, secundários ou terciários. E a quarta e última é quanto ao tipo de cadeia carbônica que o halogênio está ligado diretamente. A sua nomenclatura oficial é feita pela seguinte regra. Prefixo, que indica a quantidade de halogênio, que podem ser mono, di ou tri. Nome do halogênio, que pode ser flúor, cloro, bromo, iodo. E por fim, o nome do hidrocarboneto, que é prefixo mais infixo mais O. Aqui vemos 3 exemplos. CH3, CH, Cl, cleocroetano. Geralmente, nesse caso, não se usa o mono. O radical orgânico que está ligado ao halogênio é de 2 carbonos, o que torna ele cloreto de etina. E o seguinte exemplo é o CH3CH, CH3Br, que o radical que está ligado ao bromo são os 3 carbônicos, o que torna ele brometo de isopila, pois os 3 carbônicos estão ligados pelo meio dele. As nitrilas, ou como também são chamadas, cianetos, são uma classe de compostos orgânicos em que o grupo funcional é obtido substituindo-se o hidrogênio do gás cianídrico por algum radical orgânico. O próprio gás cianídrico é considerado uma nitrila. A nomenclatura das nitrilas podem ser feitas de 2 maneiras: nome do hidrocarboneto correspondente mais nitrila ou cianeto mais nome do radical. E aí tem 2 exemplos, a do etanonitrila ou cianeto de metila e também do propenonitrila ou cianeto de vinila. As aplicações existem várias, mas eu vou falar só de 3. A do polidésmido, que é um animal decompositor cego que vive nos restos de vegetais, frutas e carnes e se protege produzindo ácido cianídrico que afasta seus inimigos. É um gás venenoso. Sementes de frutas como pêssego, uva, cereja e maçã também contém uma quantidade de nitrila chamada amigdalina, mas não fazem mal algum. Em muitos filmes mostram cápsulas contendo cianeto de sódio ou de potássio reagindo com ácido clorídrico do estômago e provocam a morte de uma pessoa por envenenamento. Um caso real disso foi do monge Rasputin, que em 1916 sofreu uma tentativa de envenenamento por cianeto, que estava misturado em um pudim. Ele não morreu porque a glicose e a sacarose se combinam com cianeto e geram cianidrina, que não tem praticamente nenhuma toxicidade.